Fala, galerinha do Evoluir, tudo bem com vocês? Tudo maravilha. Vamos hoje para mais uma aula. A aula de hoje é de estudo de caso e avaliação no contexto inclusivo, né? Então é uma aula muito importante, é uma aula que a gente vai trabalhar com ela hoje de uma forma bem legal, né? Trouxe alguns estudos de caso para a gente raciocinar, refletir junto aqui sobre eles, né? Para a gente estar fazendo aí essas reflexões sobre esses estudos de caso. Eu sempre digo em aula presencial, digo nos vídeos, olha, estudo de caso é tudo de bom. Por quê? Porque você realmente compreende cada situação, cada caso é um caso, cada situação é uma situação única. Então, ter compreensão de o máximo de dimensões de estudos de caso que você puder ter acesso e ter compreensão deles, melhor, né? Então, vamos aqui para um primeiro estudo de caso, um caso bem bacana, que é o caso de Arthur, 6 anos, estuda primeiro ano, o laudo dele é transtorno do espectro autista, nível 2 de suporte. As dificuldades que Arthur tem é hipersensibilidade auditiva, né? Ausência de fala funcional e ecolalia, né? Ele reage muito a gritos e aos sinais escolares ali, né? Então, qual foi o planejamento que foi feito para Arthur, né? Foi feito um planejamento para elaborar um perfil sensorial e introduzir, né, a comunicação alternativa, que são os PECs, né? É livro de comunicação, são os livros de comunicação ali para estar usando, sendo utilizados para facilitar a comunicação dele, né? As intervenções, quais foram? Isso foi o planejamento. Quais foram as intervenções abordadas, né? O uso de abafadores, aqueles abafadorzinhos de ruído, botando na cabeça, né? Em momentos ali críticos, né? E de estruturação do ambiente, né? Foi trabalhado também um método psicopedagógico que eu gosto muito, por sinal, que é a técnica do uso do método TEACH, né, que é um método de organização visual, tá? Existe ABA, existe TEACH, existe Denver, existe uma série de métodos. A TEACH é um método, né? Na verdade, a ABA não é um método, gente. A ABA é uma ciência. Antes que alguém venha me corrigir, a ABA é uma ciência, né? A gente usa a palavra método pelo hábito de estar falando. Mas sim, existe o método TEACH, que foi utilizado também como intervenção para ele, né? Por que foi usado o método TEACH? Porque o método TEACH ele é um método de organização visual, de organização de trajetória, de ritmo, de sequência lógica. Primeiro faz isso, depois faz isso. Então, assim, ele entra em uma rotina bem estruturada com uma organização visual, né? E qual foi a solução e a evolução que Arthur teve, né? Arthur reduziu as crises de desorganização, né, com o uso da comunicação por trocas de figuras ali, usando os PECs, né? Ele passou a socializar ideias, né? A socializar, né? Ele passou a solicitar idas ao banheiro, a tomar água, para dormir. A frustração, por não ser compreendido, ela foi reduzida muito. Então essa foi as evoluções que conseguimos aí com o Arthur por meio dessas intervenções. A gente sabe que cada conquista, por mínima que seja, ela é motivo de fogos, e com o Arthur foi um sucesso, não é isso? Temos aqui também o caso, depois eu vou disponibilizar, gente, lá na matéria, dentro da sala de aula virtual, todos esses casos, para que vocês leiam, reflitam, analisem, tá?
Temos aqui o caso de Mariana. Mariana tem 9 anos, faz 4º ano, ela tem TDAH do tipo combinado, que é o tipo desatento e o tipo hiperativo, né? Se vocês já sabem. As dificuldades dela não incluem tarefas, perda de materiais constantes, interrompe a fala do professor e é agitada na cadeira. Ela é muito agitada na cadeira, ela interrompe a fala do professor, ela não inclui nas tarefas, ela perde muitos materiais, enfim, é um caos, né? Então, qual foi o planejamento que foi feito sobre a situação de Mariana, né? Foi planejado uma avaliação das funções executivas, né? Memória de trabalho e controle inibitório. E as intervenções? As intervenções foi fracionamento de tarefas longas em pequenas etapas, ou seja, o que ela faria em uma única tarefa por longo tempo, foi feito um padrão para fracionar essas tarefas para que ela fosse concluindo etapa a etapa até fazer um todo, né? Trabalhar o micro para atingir o macro, né? E o uso de lista de verificação, checklist, né? O checklist é importante, né? E vai fazendo, ó, cumpriu com isso aqui, para não esquecer, marque. E aí vai dando essa responsabilidade, vai dando esse feedback para ela mesma e ela vai se organizando, né? E reforço positivo imediato, né? Fez, parabéns, conseguiu muito bem, não conseguiu, mas tentou, se esforçou, você mostrou que se esforçou, parabéns, muito bem, pronto, reforço positivo imediato, não tem para onde correr. Ela é uma criança de 9 anos, então ela compreende bem. O transtorno dela é um TDAH, então o nível de compreensão dela, o limiar não é um limiar muito baixo, é um limiar dentro ali da compreensão, então para ela essas intervenções foram muito efetivas, né? E a solução e evolução. Mariana aprendeu a monitorar o seu próprio tempo, com o uso do cronograma visual, né? Ela aprendeu a organizar o ambiente, reduziu o esquecimento de materiais, melhorou o seu convívio social, né? Diminuiu as distrações e os interrompimentos na sala de aula. Ou seja, ela evoluiu, ficou parecendo outra criança, né? Esse outro caso aqui é muito interessante. O caso de Enzo. Enzo tem 8 anos, está fazendo o 3º ano. O laudo de Enzo é transtornos específicos da aprendizagem com prejuízo na leitura, ou seja, a famosa dislexia. A famosa dislexia. Então, as dificuldades de Enzo: confusão entre letras espelhadas, né? Que no caso seria o P, o B, o D, o Q, né? Leitura silabada e lenta, baixa compreensão de textos lidos por ele mesmo. Então, gente, além do que está trazendo aqui no caso, eu queria falar com vocês sobre a dislexia, onde existe uma confusão muito grande, sabe? Eu recebo muito no consultório laudos errados, diagnósticos equivocados. O pessoal pega tudo e bota na caixinha do TDAH. Então é muito comum se confundir dislexia com TDAH. Atualmente eu estou com vários casos onde a suspeita, dentro da minha avaliação, é dislexia, e ele veio com pré-laudo, com pré-diagnóstico de outros profissionais, trazendo TDAH, e a criança não tem nada de TDAH. O problema dela é dislexia, né? Então é muito sério isso, porque as estratégias adotadas para uma situação são umas, e as estratégias adotadas para outras são outras, tá? Então, qual foi o planejamento
que foi feito para Enzo, planejamento, avaliação de consciência fonológica e processamento auditivo, né? Esse foi o planejamento, avaliar a consciência fonológica que ele tem e o processamento auditivo. O que significa isso, gente? Eu tô no caso da dislexia, eu estou explicando um pouquinho mais, justamente por conta da confusão que existe aí, tá? E meus alunos não vão ser farinha do mesmo saco nessas confusões que existem a respeito de TDAH e dislexia, são bem diferentes, tá? Então, quando se fala em avaliação de consciência fonológica e processamento auditivo, você vai testar se ele compreende. Se ele compreende, você vai falar sem ele olhar para os seus lábios. Você vai falar B, P, Q, D, T, Z, V. E aí você vai ter essa sequência que você vai falar anotada em algum lugar, para você não esquecer também, né? E aí você vai ver o que foi que ele entendeu e o que foi que ele escreveu. Então, esse planejamento aí, para você compreender qual o nível de consciência fonológica ele tem. Isso é um dos planejamentos, existem muitos para dislexia, mas isso é, tipo, digamos assim, que é o feijãozinho com arroz, o básicozinho ali, para você ver alguns sintomas. Então, qual foi o método de intervenção? Método fônico multissensorial. Tátil, visual. Uso de fontes para dislexos e provas orais ou lidas pelo professor. Ou seja, a princípio, ele precisou que alguém fosse lendo para ele, para ajudar ele a compreender os textos, né? Métodos fônico multissensorial seriam o quê? Letras móveis, táteis, né? Com cor, com uma forma visual ali que faça sentido, porque quem tem dislexia tem que compreender, tem que fazer sentido, não só um sentido tipo de você falar o nome da letra e escrever ela ali. Não, tem que fazer um sentido, tem que fazer aquela historiazinha de, eu não sei, se você falar a letra C, eu não sei, mas se você falar que é de casa, é de casa, agora eu sei qual é. Pronto. Então, quem tem dislexia tem necessidade dessa junção para fazer a consciência fonológica, tá? Solução e evolução. Ao retirar o peso da decodificação mecânica, né, foi o que eu expliquei, usar métodos sensoriais, táteis, Enzo demonstrou uma excelente interpretação de texto oral, sua autoestima melhorou e ele passou a utilizar audiolivros com autonomia, né? Então, ele já deu um passo de evolução a curto prazo. Eu acredito que a longo prazo ele evoluiria muito mais ainda, mas ele deu um grande passo a curto prazo, né? Vamos para mais um casinho aqui. E lembrando que eu vou estar disponibilizando todos esses casos no sistema, na sala de aula online. Vou estar salvando eles em PDF aqui, postando lá para vocês darem uma analisada, tá bom? Vamos para mais um caso. Esse caso aqui é bem bacana porque é um caso bem recorrente, assim, onde necessita de mediador. É o caso de Sofia, de 12 anos, que faz 6º ano. O laudo de Sofia traz deficiência intelectual leve. As dificuldades. Dificuldade com conceito abstrato. Tempo, dinheiro, defasagem em relação ao currículo da série e imaturidade social. Ou seja, ela não tem muita noção de tempo, né? Você vai para aula hoje, para aula amanhã, tipo hoje, o amanhã, o ontem, né? Chama amanhã de ontem, chama ontem de hoje, hoje de amanhã. E questão de tempo mesmo, assim, em si, né? Se é noite, se é dia, se é tarde, se é manhã. Então, quem tem deficiência intelectual leve tende
essa consciência temporal ser um pouco prejudicada. E conhecer dinheiro se confunde por conta de alguns aspectos relacionados também à curta memória, né? E aí ela tem defasagem em relação ao currículo da série, né? E a imaturidade social, que é muito comum em pessoas com deficiência intelectual leve. Antigamente, quando não se diagnosticava com tanta facilidade, era aquele povo, a gente chamava assim, o pessoal chamava assim, tipo, fulano é muito inocentinho, né? Tipo assim, tudo que a gente fala ele acredita, tudo que tem aquela imaturidade social ali, aquela imaturidade para a idade, né? Já tem uma certa idade, mas ainda tem uma cabecinha um pouquinho aquém daquela faixa etária que ele tá, daquela série que ele tá. Então, qual foi o planejamento? Olha aí, lembrem da aula presencial. Elaboração do PEI com foco em habilidades funcionais e letramento prático. Veja só, o planejamento foi a elaboração do PEI com foco em habilidades e funcionamento em funcionais em letramento prático. Isso foi o planejamento. Qual foi a intervenção? Adaptação curricular com conteúdos concretos, uso de calculadora e simuladores de situações da vida diária, como compras, como relógio. Então, as intervenções, as adaptações curriculares para ela, foi com conteúdos concretos ali, usando algumas ferramentas, um simulador, uma calculadora, um relógio de brinquedo, daquele que você mexe os ponteirinhos para você ir fazendo desafios, fazendo um modo lúdico, né? Simulando compras, porque assim, se isso não for feito em sala de aula, se isso não for feito num momento de estudo, de aprendizagem, na prática, na vida, é mais complicado, porque a pessoa vai estar lidando com dinheiro de verdade. Então, tem que ser feito de uma fórmula de simulação. Então, foi isso que foi feito. Foi feito jogos e atividades relacionadas à compra, a saber que horas são, e teve sucesso, né? E a solução e a evolução foi que Sofia desenvolveu autonomia para pequenos trajetos e manejos de valores simples, né? Coisas, né, simples para ela ir na venda ali comprar alguma coisa já resolvia. E isso que eu chamo de sucesso. É Sofia ir na padaria e conseguir comprar um pão e trazer o troco certinho. Isso é maravilhoso. No acadêmico, o foco em textos informativos curtos permitiu que ela participasse das aulas de História e Geografia. Vocês entendem o que é isso? Vocês entendem o valor disso? Né? Com textos informativos curtos, ali bem objetivos, ela conseguiu compreender matérias que exigem textos longos, como História e Geografia. Porque uma das dificuldades dela era não entrar no contexto. Né? Era não entrar no contexto. E ela conseguiu. Então, mais um caso de sucesso. Vamos aqui para mais um estudo de caso. E esse aqui é interessante. Todos são. Alice, de 11 anos, sexto ano. Laudo: altas habilidades e superdotação com TDAH associado. Gente, mas aí você está falando que altas habilidades e superdotação é transtorno? É transtorno, gente. Ah, é bênção. É não. É transtorno. Tem que ser tratamento, tem que ter cuidado, dar um trabalho arretado. Então, o TDAH, então, as altas habilidades e superdotação de Alice são combinados também com o TDAH associado. Então, quais são as dificuldades dela? Vamos lá! Olha o tamanho da bronca. Tédio, com tarefas repetitivas. Uma criança de 11 anos com tédio e tarefas repetitivas se torna bem
complexa a convivência. Excelente vocabulário, mas escrita desorganizada e impulsiva nas respostas. Ou seja, quando a criança tem superdotação e altas habilidades, não quer dizer que ele é um gênio e vai fazer tudo perfeito. Muito pelo contrário. Por quê? Pelo fato dele ser tão inteligente e já pegar rapidão as coisas, na hora de escrever tem preguiça. E escreve com a letra de todo jeito. A resposta era para elaborar pelo menos umas 3 linhas descritivas. Ele bota sim ou não. Por quê? Porque na cabeça dele ele já entendeu, ele acha que não precisa descrever. E para você convencer ele que ele precisa descrever, aí haja 9 horas, viu? Então, essas são as dificuldades de Alice, né? Tédio com tarefas repetitivas, excelente vocabulário, mas escrita desorganizada e impulsiva nas respostas. Planejamento. Avaliação de enriquecimento curricular. É o modelo Renzulli. Mas pesquisem. Quais foram as intervenções? Projeto de pesquisas autônomos sobre temas de interesse de astronomia e permissão para realizar provas em formatos alternativos, com vídeos e apresentações. Ou seja, no caso dela, foi feita uma intervenção jogando um pouquinho além, botando para ela fazer pesquisas com autonomia, para ela elaborar temas de interesse dela. Por exemplo, astronomia, né? Astronomia foi um exemplo. Poderia ser dinossauro, poderia ser, enfim, dentro de alguma coisa do campo de interesse dela, mas que ela faça a pesquisa autônoma e que ela, aí sim ela vai se interessar, porque crianças com altas habilidades superdotadas querem mostrar que sabe. E aí ela vai se interessar em mostrar a qualidade do seu trabalho, do seu projeto, do seu desenvolvimento. A evolução, ao ser desafiada intelectualmente, os sintomas de desatenção de Alice diminuíram. Ela se tornou monitora de ciências, canalizando a sua hiperatividade para a liderança. Então, resolvemos aqui a questão da superdotação e das altas habilidades que estava causando preguiça e desinteresse, e resolvemos a questão do TDAH na hiperatividade, quando ela assume a liderança, né, como monitora do grupo de ciências. Então, mais um caso de sucesso. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. E um beijão no coração. E já deu tudo certo.